As nossas crianças precisam estar longe da televisão. A televisão tem trazido muitas informações para os nossos filhos que acabam prejudicando na formação da personalidade. O Pica-Pau, por exemplo. O Pica-Pau, ele traz uns ensinamentos muito individualistas. O Pica-Pau, ele, por exemplo, ele ensina às crianças, ele não tem amigo, ele anda sozinho. Diacho, as balas acabaram. Vou pegar mais. É melhor vocês irem comendo pipocas, amiguinhos, porque a boboca foi buscar mais balas. O Pica-Pau, todas as atrapalhadas que ele faz, tudo que ele faz, ele acaba sempre tendo razão, ele sempre acaba saindo por cima. Então o que esse desenho ensina? Esse desenho ensina o seguinte, o Pica-Pau ensina, você não precisa de amigo porque eu não tenho amigo e sou famoso. Você não precisa ser bonzinho para com os outros, porque eu sou mal com todo mundo e ganho todas as vezes que eu entro. Qualquer luta, qualquer discussão que eu entro, eu sempre saio por cima. Então, eles ensinam as crianças a serem individualistas e má. O Pato Donald, por exemplo. O Pato Donald, um desenho, e você vê em desenho animado e também em gibi. O Pato Donald, ele não tem pai, ele não tem mãe. E o Pato Donald também ensina. Ele não tem pai e não tem mãe. Se não tem pai e não tem mãe, e é famoso, por que é que a criança precisa valorizar o pai e valorizar a mãe? Ele tem... Quantos anos existe o Pica-Pau e ele não tem pai e não tem mãe? A maioria dos desenhos ensina a desvalorizar os pais, desvalorizar as mães. Então há uma necessidade de se tomar cuidado com isso. Há uma mensagem subliminar que atinge o interior da mente da criança. Um grave problema que tem acontecido com as crianças evangélicas, independente da criança, mas principalmente nós cristãos que temos que tomar cuidado com a educação dos nossos filhos, é a questão da mensagem subliminar. Por exemplo, o que é uma mensagem subliminar? Um exemplo, você está assistindo a televisão, você está vendo duas pessoas almoçando, jantando ou conversando e assentado em uma mesa. E de repente, você observa que elas estão, e lá está escrito assim, ó, a garrafinha está escrito lá, Coca-Cola. E quando você observa, o seu consciente não está nem aí para o que está escrito em cima da mesa, o que tem em cima da mesa. Mas o seu subconsciente, ele capta todas as informações, tudo, o que você vê, o que você sente, o que você ouve, essas informações são captadas pelo seu subconsciente. Então o que ocorre? Quando uma pessoa, ela está tomando uma coca, ela derrama e ela toma aquele líquido. E ela, ao tomar o líquido, o que vai ocorrer? Ela vai mostrar uma sensação de alegria no rosto. E quando ela faz isso, o seu subconsciente interioriza a seguinte informação. Olha, veja, a mensagem subliminar está aí. Tomar Coca-Cola é uma coisa boa. Por quê? Porque quando se toma Coca-Cola, se dá um sorriso, se fica alegre. Então a mensagem subliminar é a mensagem que vai por trás da mensagem principal. E isso que ocorre nos desenhos que as crianças têm visto na televisão. Quando assiste, por exemplo, Bob Esponja. Bob Esponja, há alguns tempos atrás, ele passava com uma bolsinha. Quem é que anda com bolsinha? Ele era um menino, mas andava com uma bolsinha. Qual menino que anda com uma bolsinha? Não é o homossexual? Não é o gay? Então, essa é a mensagem subliminar. Então a mensagem subliminar, na verdade, ela é uma mensagem que está por trás da mensagem principal. Na verdade, o que eu quero te dizer então? Cuidado com os desenhos que os seus filhos estão assistindo. Não é só o Bob Esponja que traz mensagem de homossexualismo, o He-Man e outros tantos. Mensagem de espiritismo. Quantos tem? Tem um desenho dos pinguins que eu assisti uma vez, achei que não era, meu filho poderia assistir. E eu deixei ele assistindo. E um dia, eu estava no telefone e eu vi, meu filho estava assistindo os desenhos dos pinguins, e eu ouvi quando um deles disse assim, eu invoco os poderes dos espíritos dos ares e te amaldiçoo. Na hora eu parei, fui lá, falei com meu filho, desliga a televisão, porque aparentemente era um desenho tranquilo, mas ele invoca espíritos dos ares. Quais são os espíritos dos ares? A Bíblia diz em Efésios que os demônios estão nos ares. São os demônios. Então nós precisamos tomar cuidado. Ainda que deixe seu filho assistir uma ou outra coisa, é preciso você estar junto, atento, verificar, porque os demônios não perdem oportunidade para tentar
confundir a mente dos nossos filhos. Então, irmãos, a mensagem subliminar é algo muito forte. A mensagem subliminar pode fazer com que crianças tenham uma formação de caráter mal formada, indo para a homossexualidade, tanto as meninas quanto os meninos. Então o papai precisa tomar tempo com o menino. Ele precisa, as crianças, os meninos precisam estar próximo do pai para ver essa diferenciação social. As meninas não podem estar ouvindo da mamãe aquelas palavras, por exemplo, homem é tudo igual, nenhum presta. Então, ao contrário, o papai tem que valorizar as mulheres, a mulher tem que valorizar o papai. Quantas crianças hoje estão vendo maus exemplos dos pais em casa? Por exemplo, o pai briga, discute, fala palavrão em casa. E aí eles veem na televisão os homossexuais vivendo aparentemente tão bem. Aí as crianças saem na rua e veem um casal homossexual de mão dada e aparentemente estão tão alegres, mas em casa eles veem briga, discórdia entre o pai e a mãe. Quer dizer, aí as crianças vão pensar o quê? Tem que casar mulher com mulher mesmo. Por quê? Porque elas é que transmitem felicidade. Aí eles vão ver, o Bob Esponja tem razão. Não, queridos, eles não têm razão. Casamento, diz a Bíblia, é macho com fêmea. É um homem com uma mulher. Então, um dos princípios do casamento é a heterossexualidade. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará, pois, o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Então, um dos princípios do casamento é heterossexualidade. Homem com mulher. Então, os nossos filhos precisam ver em nós exemplo de vida. Como homem, como mulher, como pai. Precisamos abraçá-los, precisamos mostrar para eles que eles têm valor, educá-los de forma diferente. Nos Estados Unidos, uma criança é educada para ser vencedora. Não é que nem no Brasil, que está chegando a hora de ir para o colégio, a mamãe fica, cadê o Joãozinho? Gritando, cadê o João? Vem cá, menino, que eu tenho pegado, você tem que ir para o colégio, está tudo atrasado. Não, não é assim não. O negócio precisa ser organizado, precisa ser valorizado. Nossos filhos precisam entender que eles são criados para glória e louvor do nome de Jesus, para serem honrados na face da terra, para terem sucesso quando crescerem debaixo do sangue de Jesus.